Você já se sentiu desmotivado? Até por uma coisa que você já gostou muito de fazer? Hoje você vai entender o porquê isso aconteceu, mas só depois da vinheta. E aí galera do mal, beleza? Eu sou o Carvalho e está começando mais um Hipnotizando. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que foi desenvolvida por um psicólogo húngaro, o Mihaly. E bom, o sobrenome dele eu não sei pronunciar, tá aparecendo aí na tela. Ele que denominou o que a gente chama hoje de estado de flow, ou estado de fluxo. Eu vou explicar para vocês o que é isso, vocês vão entender sobre motivação e sobre por que vocês perdem a motivação ou não. O estado de flow basicamente é o encontro perfeito entre nossos desafios e as nossas habilidades. A discrepância entre o seu nível de habilidade e o nível de desafio que é imposto a você pode mudar muito o seu empenho, a sua motivação e tudo mais em relação a uma atividade. E agora eu vou explicar para vocês os estágios que a gente passa em relação a desafio e habilidade. O primeiro ponto que a gente vai abordar nesse gráfico é a apatia. E a apatia acontece quando o desafio é nulo e o nível de habilidade necessária também é nulo. Aí rola a apatia. E, infelizmente, um número grande de pessoas se encontram nessa fatia, na apatia, que é quando você está desmotivado, você não quer saber de mais nada em relação àquilo e você faz sem nem prestar atenção nem nada. O segundo estágio que a gente vai falar é o de tédio. Ele acontece quando exige uma habilidade mínima, mas o desafio é nulo também. É como, por exemplo, lavar louça, que exige um mínimo de habilidade, mas não tem desafio nenhum e acaba se tornando algo tedioso. E o próprio nome já diz, tédio, não tem muito mais o que explicar, né? E agora, o outro estágio que a gente vai falar é o de relaxamento. Esse estado já é um estado um pouco melhor comparado aos anteriores. Ele é quando exige uma habilidade alta, mas o desafio já é um pouco menor do que o nível de habilidade, porque você já faz aquilo muito bem. É como, por exemplo, dirigir um carro. Ele exige um nível de desafio, mas com o tempo você fica com a habilidade superior àquilo. Enquanto a habilidade é um pouco superior ao desafio, você se encontra no estado de relaxamento. Um motorista experiente, por exemplo, ele não presta atenção no que ele está fazendo, dirigindo. Ele dirige em transe. E ele dirige relaxado. Ele não tem tensão, ele dirige relaxado. Esse é o estado de relaxamento. O próximo estágio é a preocupação. Elas se invertem os valores do estado passado. Ela acontece quando o desafio é um pouco maior do que o seu nível de habilidade. Usando o mesmo exemplo do anterior, quando, por exemplo, você vai fazer o seu exame de habilitação. Você tem uma habilidade, mas tem um desafio maior do que as suas habilidades. Se você não se sente preparado, claro. Aí acontece a preocupação, onde a habilidade é menor que o desafio, um pouco menor que o desafio. E se a gente balancear um pouquinho mais o nível de habilidade, mas o desafio ainda for maior, mas aumentar um pouco o nível de habilidade, aí a gente chega no próximo estado, que é o de controle. Usando o mesmo exemplo, se você vai fazer a prova de habilitação, mas você se sente seguro, você sabe tudo que você tem que fazer e você sabe que você sabe fazer aquilo, você se encontra no estado de controle, que você tem um desafio um pouco maior que sua habilidade, mas mesmo assim você tem o controle da situação. E é por isso o nome do estado de controle. E se a gente aumenta ainda mais o nível de habilidade, mas que ele ainda não chegue a ponto de se igualar ao desafio, aí a gente tem o próximo estado, que é o estado de excitação. Esse é um dos melhores estados depois do estado de flow, onde a pessoa se sente excitada em fazer aquilo, como por exemplo um atleta que se prepara anos e anos para uma Olimpíada e ele vai para aquela competição, ele vai com tudo. Esse aí é o estado de excitação, quando a habilidade é quase equiparada ao nível de desafio, quase mesmo. E finalmente, quando eles se igualam, a gente tem o estado de flow, o estado de fluxo,
que seria o estado perfeito para você praticar uma atividade. Quando a gente atinge o estado de flow, é quando a gente faz aquilo que a gente gosta e se doa completamente para aquilo. A gente não vê o tempo passar, a gente faz aquilo por horas e horas e horas e a gente não percebe. Às vezes a gente deixa de comer. Um programador, por exemplo, quando está programando um site, ele está gostando daquilo que ele está fazendo. Um hipnotista fazendo street hipnose, que passa o dia fazendo e nem percebe a hora passar. Ou então quando você está jogando aquele jogo de videogame que você está compenetrado ali como se não houvesse um amanhã e nem percebe o que acontece à sua volta. A suspensão voluntária de descrença é eminente. E vocês podem reparar no dia a dia onde acontece esse estado de flow e coisas que são projetadas para te levarem ao estado de flow. Por exemplo, um jogo de videogame. Vamos usar como exemplo aqui, por exemplo, o Mario Bros. Os desafios, eles vão crescendo de acordo com a sua habilidade no jogo. Ele começa, por exemplo, apenas com o Goomba. Aí tem o Goomba, depois e uma tartaruga. Aí tem o Goomba, uma tartaruga e a tartaruga que voa. E por aí vai, Sempre os desafios vão aumentando conforme você vai aumentando as suas habilidades, projetando você para aquilo que acontece quando você joga um jogo que você gosta. Você imerge nele e acontece tudo que eu já falei até agora. E esse estado de flow é muito, mas muito poderoso. E ele aumenta muito nossa produtividade. Então, procura alguma coisa que vocês gostam, comece a reparar nesse estado de flow. E é muito bom alcançá-lo. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem. Comentem aqui o que levam você ao estado de flow. Qual atividade que vocês gostam de fazer, que você tem um desafio, uma habilidade. Me fala aqui embaixo. Comentem qual é a atividade que vocês entram em estado de flow, ou se já entraram e hoje em dia não entram mais, qual que é também. Qual que você perdeu a motivação, que talvez você tenha perdido essa motivação pelo nível de desafio não ter acompanhado o seu nível de habilidade. Então procure desafio maior desenvolvendo aquilo, que sim, você vai encontrar aquela motivação que você não tem mais. Você vai encontrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam em todas as nossas redes sociais para você não perder nada. Se inscreva no canal. Ative as notificações clicando no sininho, porque senão o YouTube não avisa quando tem vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado. Falou!